Olá, seja muito bem-vindo ao Interação Podcast. Eu sou Tamara Bratti e estarei aqui com você semanalmente trazendo temas relevantes para a nossa discussão aqui. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento narcisista e dependência emocional. Obviamente que a gente vai destrinchar esse tema e principalmente falar sobre os perfis de vítimas que passam por esse relacionamento e também entender um pouquinho as características dessas pessoas que sofrem com transtorno de personalidade narcisista. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Clica no sininho para você poder receber as notificações de quando subir um novo episódio. E esteja aqui conosco comentando e trazendo também o seu relato. Quero mandar um beijo primeiramente especial e um agradecimento ao presidente do Sim Comércio de Mogi das Cruzes, dos Sim Comerciários, o senhor Jair Mafra, que olha, vem há muitos anos fazendo um trabalho muito lindo e com eficiência, levantando bandeiras, né, dos trabalhadores aqui na cidade de Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba Mirim, Salesópolis. Deixar um beijo muito especial para todos vocês aí dos Sim Comerciários. E ó, dizer que o pessoal dos Sim Comerciários, inclusive, eles levantam uma bandeira muito importante contra a violência da mulher, viu? Todas as informações você encontra no site dos Sim Comerciários aqui da região. Bom, hoje eu estou aqui com a psicóloga Raquel Gomes. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. É um prazer poder começar esse primeiro episódio com você e trazendo um tema. Para quem não sabe, a Raquel ela já faz parte comigo de um trabalho na internet, né, Raquel? Onde nós falamos sobre relacionamento no TikTok. Isso. E é um trabalho que a gente vem fazendo e que vem ganhando espaço, as pessoas vêm trazendo relatos pra gente, né, Raquel? Como que tem sido, antes da gente entrar nesse tema, essa experiência para você de entrar nesse universo da internet através desses temas? Bom, eu acho que o tema relacionamento, ele é sempre de grande importância a gente falar, porque o tempo todo nós estamos nos relacionando, né, família, amigos, enfim, essa questão social. Dentro até ali, né, do espaço terapêutico, é um tema muito comum, né, eu recebo muitas pessoas com essa questão de queixa nos relacionamentos, dificuldades às vezes de impor limites dentro de algumas relações. Então, quando eu posso levar esse assunto de alguma forma, né, além desse espaço, eu acho que é sempre um ganho muito grande para mim, né, quanto profissional, poder exercer um pouco desse meu valor, que é trazer o meu conhecimento para essas pessoas, de alguma forma ajudar. E eu tô amando, né, porque a correria do dia a dia, às vezes, né, eu falo, eu vou fazer um post e acabo não fazendo, e aí a Tamara já me puxa, já faz, eu puxo mesmo, não tem jeito. Tem que puxar, porque precisa usar a internet. Assim, apesar de que depois da pandemia, muita coisa mudou. Hoje a maior parte dos atendimentos são todos online, é isso? Sim. A pandemia... Até pra você falar um pouquinho mais perto do microfone até pra gente, que eu acho que fica mais... O pessoal de casa poder ouvir melhor. Isso. A pandemia, como que a gente pode dizer? É muito triste ainda tudo o que aconteceu, né? A gente está vivenciando ainda muitas coisas disso, mas pro espaço profissional, a gente conseguiu alcançar, né, através da terapia online, lugares onde a gente, às vezes, pelo presencial, a gente não conseguiria, né? Então, eu tenho pacientes tanto aqui da região, quanto fora do Brasil também, e é lógico que a internet, né, ajudou também muito nesse alcance, porque a saúde mental foi muito mais discutida durante esse período. Então, a gente começou a falar muito mais, né, sobre o isolamento social, o impacto dele na saúde, na questão da ansiedade, da depressão. E aí foi ganhando um espaço muito grande. Hoje a gente tem muito mais informações, né, do que há alguns anos atrás. Eu acho que a pandemia até serviu para muitas pessoas conhecerem de fato quem realmente vivem com elas, né? Exatamente, né? E entrou aquela coisa da convivência, tanto familiar, e foi o que aumentou também o número ali, né? Que a gente viu de violência doméstica. Teve muitos pontos difíceis, realmente. Teve um impacto que a gente ainda está sentindo e ainda há estudos acontecendo sobre isso. Mas a internet é um ponto, né? Que a gente tem que tomar até muito cuidado. Ao mesmo tempo que a gente tem muita informação
muito boa, hoje a gente recorre, a gente também pode ter muita desinformação. Fake news, né? Exatamente. E aí vai muito quando você se propõe realmente a buscar algum tipo de assunto, buscar por fonte segura, que é o que você está fazendo Sim. aqui. Você está debatendo um assunto que é super importante, porém, buscando dentro do que é possível, trazer de forma mais segura. É até legal a gente falar isso, porque eu, por exemplo, para quem tá em casa e não conhece a minha história, o pessoal da internet já sabe, não são todos, eu passei por relacionamento narcisista, convivi com um narcisista por muitos anos. Um narcisista abusivo com tendência a ser muito mais sério o perfil dele, né, se for levantar. Você acompanhou um pouco desse relacionamento, inclusive, há um tempo atrás. E de fato, quando a gente fala em relacionamento narcisista, naquela época eu nem sabia o que era. Eu nem imaginava que existia relacionamento narcisista, por exemplo. Hoje, a gente sabe que existem pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Até para a gente poder adentrar no assunto, eu queria que você começasse explicando, acho que o básico. Como que a gente consegue identificar uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista? De onde surge isso? É familiar? É na infância? É ao longo da vida? Uhum. A gente entende que um transtorno de personalidade, a gente fala que é multifatorial. O que seria isso, né? A gente sabe que tem questões tanto biológicas, tem a questão ali do ambiente, sim, uma negligência, excesso ali, às vezes, de superproteção, um ambiente onde que não era validado emocionalmente. Então a gente fala que não dá, sabe, assim, para falar, essa aqui é a certeza dessa pessoa ser dessa forma. Mas um transtorno de personalidade, então, ele a gente entende que é sempre um relacionamento muito desgastante quando eu estou com essa pessoa. Eu sinto que eu vou perdendo o meu lugar, a minha autonomia, geralmente, quando eu estou me relacionando com essa pessoa. Eu falo num âmbito, e a gente toma muito cuidado, né, com essa questão até de como que a gente fala, né? O fulano, ele tem o transtorno de personalidade. Não, a intenção não é sair, como a gente sempre debate até, né, ali no TikTok, falando que a intenção não é trazer esse diagnóstico, fechar assim, o fulano ali, ele tem essa característica. Eu sou. Por isso que eu falo que tem muita informação hoje que a gente precisa buscar de forma correta. Então, a gente fala que as pessoas têm, às vezes, um traço, né? Até porque, às vezes, aquela pessoa não vai fechar um diagnóstico, que é bem amplo, assim, né? Algumas questões pra gente verificar. Mas, às vezes, ela vai ter os traços. Até porque, uma curiosidade, em média, na população, 6,2% de pessoas com esse diagnóstico. Não é tão pouco. Também não é, assim, cadê... Sim, mas já é um número. Exatamente. Já é um número. E mesmo, né, a gente até conversou, uma pessoa com esses traços, ela já vai ser uma pessoa que a gente vai ter essa dificuldade, é um relacionamento marcado, então, por alguém que vai ter uma dificuldade de empatia, sabe aquela relação que você vai perdendo a sua autonomia, você sente que a pessoa é tudo sobre ela, ela tem essa dificuldade de empatia, manipulação frequente, mentiras. Ela precisa de validação o tempo inteiro, praticamente. Ela vai em busca de validação, é isso? Isso, é uma pessoa que geralmente ela precisa, né, sentir que ela tá sendo admirada, ela precisa se sentir por cima. Então, pensa assim, né, que aqui tá um nível, ela não quer estar nesse nível com a pessoa. Ou ela tá acima, ou ela te põe pra baixo. É sempre sobre ela, né? Isso, eu acho que isso marca muito, né, esse ponto de como eu me sinto com... Ela tá usando a pessoa de degrau de alguma forma. Acho que é um ponto que marca muito. Eu vou me sentindo... É tudo sobre ela, né? Eu falo alguma coisa sobre mim, eu entendo que a pessoa fala, mas isso aí se resolve sozinho, você tá muito chata. Mas sempre mais. Exato. Quando ela traz algo, inclusive uma coisa até que marca muito, né? Quando essa pessoa, não é ela até que sai de um relacionamento e a pessoa que sai, ela sempre vai tentar fazer alguma coisa para chamar a atenção dessa pessoa que saiu dessa relação, né? Então, ela vai começar a falar da pessoa mal, vai inventar algumas histórias, isso é muito comum, até fazer nessa pessoa, às vezes, voltar a atenção para ela, soldadinhos, né? Ele vai manipulando as pessoas à volta, e o que é melhor ali, nesse momento que a gente até fala que é
tratamento de silêncio para ele, né? Que eu acho que talvez evitar. é o pior, né? Sim. A gente vai entrar nisso. Mas eu queria que você me contasse uma coisa, que eu acho que talvez seja a dúvida de muitas outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência a ter esses traços narcisistas. Geralmente ela sofreu um abandono, ela sofreu um bullying, veio de uma família que, por exemplo, o pai traía muito a mãe, via aquela infidelidade. Isso ele vem já enraizado na infância, vamos dizer assim, ou não? Isso é desenvolvido ao longo da vida dela através de outros tipos de situações que ela possa ter vivenciado. Isso, como eu falei, é multifatorial. O que é multifatorial, né? Várias questões... fatores. Não é uma, então, assim, isso, específica. não, uma. Muitas pessoas vieram desse tipo de ambiente e não necessariamente, lembra que a gente está falando de 6,2%? Sim. E quantas pessoas às vezes não vêm de um ambiente invalidante de alguma forma, Nesse ponto não você tem sofreram razão. bullying? Lógico que quanto mais a criança cresce num ambiente que não tem conexão, não gera segurança, porque o ser humano em si, a gente tem essa necessidade de se conectar, conexão, segurança. Eu tenho uma tendência a ser um adulto com algum sofrimento, e o transtorno tem essa questão biológica, sim, mas não somente isso. Então, tudo que você falou, o bullying, a questão às vezes de violência doméstica, abusos, sim. Então, e aquela pessoa que às vezes, né, até um ponto que pode marcar, até que você falou para identificar, uma pessoa que ele tá sempre acima da média, né, ele é mais bonito que a média, ele é mais inteligente, e as pessoas, nossa, todo mundo prestou atenção. É o cara ou é a mulher, porque Sim. não é só homem que é narcisista, tem mulheres também até que são, para né? quebrar um pouco daquela coisa que a gente sempre fala sobre mães narcisistas, e aí a gente já coloca novamente a mãe, né, coitada das mães aí. Pensa que é um transtorno de personalidade, então ele pode atingir mulheres, homens, ali, né, a gente entende que não tem que, porque muito, né, quando você joga na internet mãe narcisista, também aparece vários, claro que tem, sim, família, onde a mãe é narcisista. Fala um pouquinho sobre esse perfil de mãe narcisista. É aquela mãe que vai aparecer novamente a manipulação, a dificuldade até nessa interação familiar a gente fala que tem um filho ali, parece que é o filho ouro e o outro filho que é o bode expiatório ali para aquela mãe, né? Ela faz aquela diferenciação. Ela faz uma diferenciação, é uma mãe que não respeita os limites geralmente dos filhos, tem dificuldade enorme, né? A mãe, vamos pensar, vamos tirar até esse termo mãe para não ficar, né, mãe, mas a pessoa pensa num todo, nos relacionamentos, ela vai ter a dificuldade de respeitar o limite dos outros, é sobre ela, então você pode falar, olha, você tá invadindo o meu espaço. Não, mas eu tenho esse direito. Vamos pensar assim, até numa relação familiar. Mas eu sou sua mãe. Eu entrei, eu pulei aqui essa questão, entrei na sua privacidade, e aí a gente tá falando até uma vivência com pessoas adultas, né? Sim. Essa coisa é muito marcada, às vezes dificuldade de respeitar os relacionamentos dos filhos, além ali da questão familiar. Ela é a pessoa que geralmente ela não erra, ela sempre tem razão, a manipulação, até porque é sobre a pessoa e não o outro, então vai trazer isso para si de alguma forma. A gente tá falando muito de perfil de pessoas narcisistas, mas como que é o perfil? A gente tá muito acostumado a falar na vítima, né? Eu acho que deve ter até alguma forma diferente da gente incluir esse termo, vamos colocar assim, né? Porque a gente sempre fala a vítima do narcisista. Quais são os perfis dessas vítimas de narcisistas que têm tendência a... Porque a gente vê que o narcisista, ele vive de um ciclo vicioso. Ele não deixa de ser narcisista. Ele sai de um relacionamento, ele já entra em outro e promove a mesma ação que ele fez no anterior. Mas essas pessoas geralmente têm tendência a se envolverem com pessoas muito parecidas, o que leva às vezes a um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, né? Quais são os perfis dessas pessoas que passam pela mão desses narcisistas manipuladores? Pessoas com dificuldade de impor os seus limites, pessoas com dificuldade de fazer escolhas para si, é aquela que pode, de repente, sabe, ela entra numa relação, ela vive, ela muda
o estilo musical dela, que já é aquela pessoa que a gente até vai comentar, que tem a tendência, né, a uma dependência afetiva de alguma forma, né, é uma pessoa até fácil de se manipular, baixa autoestima, né, então eu penso assim, às vezes isso pode ser até muito arraigado mesmo, algo que veio da minha infância, que tem uma dificuldade ali de me perceber, uma pessoa que eu posso ter autonomia, fazer as minhas escolhas, não preciso necessariamente estar com alguém, e aí essa pessoa é um padrão ali de relacionamento muito bom, porque ela consegue de alguma forma ir fazendo o que ela precisa, lembra? Que ela rebaixa essa pessoa, ela tá por cima. Então, pensa assim, uma pessoa que tem uma dificuldade de impor limites, uma dificuldade com a autoestima, uma dificuldade de ficar sozinho, de lidar de alguma forma ali, né, com o período sem relacionamento. Eu entro, isso aqui para mim é uma pessoa muito mais frágil. Eu consigo de alguma forma manipular melhor essa pessoa. Eu não sei se isso consegue deixar isso de forma mais clara, mas a gente entra, não tem como não entrar, né? No ponto de quanto menos você tem essa questão do autoconhecimento, quanto menos você entende, né? Qual que é a sua crença sobre os relacionamentos, você acha que você precisa ter alguém para ser feliz, para ter uma relação, eu caio fácil nesse tipo de relacionamento. Acho que a dependência emocional, inclusive, essa necessidade de você ter alguém do lado, eu posso dizer, porque eu já passei por isso, né? Eu já me senti naquela necessidade de eu preciso ter alguém. Hoje não, hoje eu me sinto muito bem sozinha. Mas até a gente conseguir, né, se autovalidar, vamos dizer assim, que eu acho que é um ponto muito importante, a autovalidação, porque a gente não depende da validação do próximo, né? A gente precisa da nossa própria validação. E eu demorei alguns anos para entender isso depois daquele meu relacionamento narcisista. Então foi todo um processo. Precisei passar por ajuda psicológica, precisei passar por todo um processo para eu poder entender quem eu realmente era e como eu poderia seguir ali adiante. Mas a dependência emocional, a necessidade de ter alguém próximo, de você sentir que sozinha você não é o suficiente, isso pode fazer com que as pessoas elas caiam nesse ciclo vicioso de pessoas que se relacionam sempre com o mesmo perfil de narcisista ou de abusivo, seja lá qual perfil tóxico for, não é mais ou menos assim? Isso, você falou um ponto muito bom, né, de reflexão sobre como foi difícil sair, como você buscou esse processo, porque é um processo, porque, pensa, às vezes você se vê de uma forma, né, se entende de uma maneira, cria uma visão de mundo a partir disso, das pessoas também. A gente fala muito nossas crenças, né, que a gente vai criando sobre a vida, sobre até os relacionamentos. Eu vou aprendendo algo, e aí eu tenho um relacionamento, desse relacionamento ele vai, né, a gente vai ficando com as marcas, e aí vem outro, eu vou aprendendo algo sobre mim, sobre os outros também a partir disso. E às vezes a gente fala que a gente vai confirmando aquilo que a gente acredita sobre a gente, até porque isso aqui é o que eu conheço. Então é muito mais fácil eu voltar do que ir para uma nova situação. Então, provavelmente, né, se eu não... Eu gosto de pensar muito assim, até sobre a dependência emocional. Vamos ver se fica claro. Pensa na vida como uma pizza, toda recortadinha, e aqui as áreas de vida. Então a gente fala de relacionamentos, trabalho, saúde, como um todo, né? Saúde física, outro, isso, né? Amizades, viagens, lazer, todas as áreas. Geralmente uma pessoa com essa dependência emocional, você pensa que essa pizza, ela não tá dividida por igual. O relacionamento toma parte praticamente de toda essa vida da pessoa. Então, assim, relacionamento. Aí, às vezes, aqui um pinguinho do trabalho, um pinguinho da família. Ela aqui vive só em função do relacionamento. Exato. E esquece das outras áreas. Exato. É essa pessoa que tende, né, a entrar nesse tipo de relação justamente por isso. Porque ela tem a vida dela muito mais voltada para essa relação. Relacionamento, a gente entende que precisa realmente dessa troca. Você tem que ter prazer de estar com a pessoa com quem você escolheu. É muito gostoso. Mas a partir do momento que você está num relacionamento
que desde o início ele é muito complexo, ele te traz essa sensação de cansaço, você sempre fala sobre as mesmas coisas, você se sente sem essa autonomia, porque você vive essa pizza aqui, tudo é o seu relacionamento, você sai sozinha, você sente uma certa ansiedade, ou o contrário, né? Você tá numa relação que você tá no trabalho, a pessoa tá te bombardeando de mensagem, ela quer saber onde tá, você demorou pra responder, sabe aquela coisa que você vai sentindo, né? Acuada, exatamente. E até mesmo, tá? Como a gente tá falando de um relacionamento com pessoas com traços narcisistas, nem sempre um relacionamento com dependência emocional vai ter vai ser um relacionamento abusivo. Sim. Mas a chance desse relacionamento com dependência emocional evoluir para um relacionamento que não é saudável é muito maior. Até porque às vezes existe muito mais ciúmes, muito mais dificuldade. Controle, né? Essa falta de autonomia, eu me vejo muito a partir dessa pessoa. Meu mundo é voltado para ela. Eu sou mãe agora, eu tenho meu relacionamento, eu entendo que isso é prioridade para mim, mas isso não é o meu todo. Isso não significa, não resume o que eu sou. Eu sou outras coisas também, né? Eu sou uma profissional, além de uma profissional, eu sou uma amiga, eu sou uma filha, sou eu. Quando a gente se perde nessas partes, a gente se perde dentro dos nossos relacionamentos. Muito difícil esse relacionamento ser saudável. Então, por isso que eu falo, essa construção que a gente precisa. Quando a gente não tá bem dentro de um relacionamento, fica muito mais difícil sair. E eu falo, gente, tá no início, o negócio já tá indo, né, levando com toda a dificuldade, namoro. Às vezes vai e oficializa muito mais essa relação, vai morar junto. Vai ficar muito mais difícil, às vezes, de sair dessa relação. E porque até tem essa falta de autonomia e eu vou perdendo a minha rede de apoio. E fica aquela coisa também da convivência, né? Porque você se habitua à convivência, à companhia, o que você vive com a pessoa e o desligar se torna ainda mais complicado, né? Eu acho que essa parte do processo de você se desconectar daquilo que você está vivendo, com medo do novo, talvez te prenda a algo que esteja machucando você. Isso. E não te permita viver o novo. Isso. Até um pensamento muito comum para a gente pensar, se há uma dependência ali afetiva, a minha vida, ele é tudo para mim, eu não sei o que seria da minha vida sem essa pessoa. Tudo bem, eu tô falando de uma forma mesmo literal, tá? É melhor ficar nessa relação do que iniciar uma relação que provavelmente vai ter alguma dificuldade mesmo. Esse é um ponto. Essa relação tá difícil, mas é o que eu conheço, eu já sei que essa pessoa é assim. Ficar sozinha, né? Exato, né? Lembra aquele medo de algo novo, e até porque essa pessoa às vezes vai procurar algo muito parecido, sim, porque é o que conhece, e a gente precisa muito de um acompanhamento para que a gente fala, né, ver esse lado cognitivo da pessoa que leva esses comportamentos, né? Então eu acredito que é isso que eu mereço, provavelmente é isso que eu procuro, a minha atenção vai estar muito mais voltada a isso, a esse tipo de relação, a esse tipo de pessoas. A gente fala isso até no contexto de amizades também, familiar, né? Que a gente fala que a gente precisa entender esse processo, o quanto que ele não tá saudável. E quanto mais tempo você fica, muito mais difícil ele sair, né? Porque vai criando essa questão, eu acostumo, aquela coisa, mas ele é assim, mas é o jeito dele, ele tem algumas coisas muito, ou ela, né? Algumas coisas muito boas, assim, ok, né? A gente entende que nenhum relacionamento ele vai ser perfeito, até porque se você tem esse pensamento também, você não vai se relacionar. Nós somos perfeitos, vai existir perfeição no relacionamento. Exato, mas que ponto, né? Qual é o ponto? Então, acho que, para até deixar bem claro, sentiu que tá essa pizza pegando totalmente pro relacionamento, não consegue sair se não tiver com essa pessoa, ou quando sai, faz algo, tá se sentindo super ansioso, ansiosa sem essa pessoa, a pessoa tá no trabalho, você já fica pensando o que ela pode estar, com quem ela tá falando, com quem ela tá pensando. Respira, cuidado, sinal vermelhinho aí nessa relação. Um exemplo muito ridículo, mas acho que talvez simples, eu tô rouca, é um sinal, algo não está bom. Exato. O que eu preciso me atentar para que isso melhore, ou eu vou continuar fazendo algo que realmente esteja prejudicando a minha voz? Isso. Então eu preciso zelar, é um exemplo muito simples, né, da gente usar aqui, é mais ou menos o exemplo da pizza que você deu.
né? Sim. Agora, vamos mudar um pouquinho esse gancho, porque eu acho que a gente parte agora para a parte do narcisista mesmo. Porque eu acho que é muito comum, eu acho que a dependência emocional, se eu estiver errada, você me corrija, por favor. Essa dependência emocional, que tem a necessidade da validação também, porque a pessoa ela vai em busca de validação, ela precisa, né, ser validada. E o narcisista que precisa ser validado. Como que a gente consegue entender o que é um, o que é outro? Porque um precisa de validação e o outro também vai em busca de validação. De alguma forma, né? Pensando que essa validação um vai tender a abrir mão das coisas dele por conta dessa validação. E o outro, sempre vai ser por conta dependente. da validação dele, do que ele precisa, ele vai te pôr para baixo. Ou ele vai sempre se mostrar melhor, que tá por cima, que é sobre ele, não você. Entende a diferença? Então, assim... É uma bagunça, né? É uma bagunça, assim. E por isso que eu falo, quanto mais a gente se conhece... E é muito difícil a gente conversar com uma pessoa que não viveu, não foi uma pessoa muito saudável em algum momento, porque a gente também, por falta de conhecimento, por falta de uma autoestima saudável, a gente pode também não ser uma pessoa muito saudável dentro de uma relação, ou ter vivido essa relação com alguém que não foi saudável. Até porque a gente aprende muito pouco, eu falo que a gente é muito analfabeto emocional sobre as nossas emoções. Falando até de forma cultural, a mulher, ela aprende a servir, que ela precisa servir, que ela tem que estar, que isso ela já tem... vem desde, né, histórico. Exato. Isso. E aí, esse ponto, né, que ela precisa priorizar, e até o que você observou e aprendeu sobre relacionamentos. E aí entra, se eu tô numa família, não é uma regra, tá? Onde às vezes pais muito controladores, né, dificuldade ali no família. O que eu vou aprendendo de alguma forma? O que é relacionamento? O que é se relacionar e amar? Até porque as pessoas entendem a dificuldade de sair dessas relações abusivas ou que não estão saudáveis, é que eu preciso não gostar mais da pessoa para sair dessa relação. Gente, não. Às vezes você vai ter que seguir gostando da pessoa. E até é aquele processo. Deixa de gostar da noite pro dia, né? E é aquele processo que você fez, que é buscar ajuda mesmo durante aquele processo ali, já perceber, né, que não tá legal e depois você buscar um auxílio. Porque você segue às vezes, e aí entra, né? Eu gosto do espaço daquela pessoa que a pessoa também ocupava, porque se eu sou dependente emocional, eu tendo a deixar minhas escolhas muito por conta dessa pessoa, que um narcisista, ele vai amar, né, porque ele lembra essa pessoa que ele manipula de alguma forma, né, ele vai trazer essa pessoa aqui para ele, né? Então, não é nada saudável. Um início de relacionamento pode parecer saudável, mas depois, com o tempo, você vai se sentindo apenas num jogo. Ele vai te excluindo do seu círculo de amigos, seu círculo social, isso, né? Aliás, ele já vem meio que pintado, né? A gente pode dizer assim, seja um homem ou uma mulher narcisista, eles vêm com aquele perfil de príncipe ou princesa encantada, né? Que eu acho que daí é onde encanta quem nunca viveu uma história de amor de verdade, a se envolver com uma pessoa, porque ela vai fazer de um tudo que você sempre sonhou, né, em relação a carinho, afeto, cumplicidade. Isso daí acaba fazendo com que ele venha com o chamado love bomb, né, que é o bombardeio de amor, até ele começar a te manipular, que ele vai precisar fazer com que aquilo que ele almeja seja alcançado. E aí é onde ele entra depois numa outra parte, que eu acho que é o mais interessante. Eu quero que você faça um resumo de tudo isso que eu tô falando, que é a triangulação. Todo narcisista tem tendência a triangular. Toda pessoa que chega te tratando como uma princesa, ela tem perfil narcisista, tem traço narcisista, ou não é bem assim? Se toda pessoa que chega... Não é, né? Lembra que vamos voltar aqui. Eu vou dizer porque a maioria dos que eu peguei, assim que eu fui casar, pegar uma palavra até muito, né? Senão não sou eu. Mas a maioria das pessoas que eu me relacionei, inclusive um dos relacionamentos mais recentes que eu tive, também foi assim. E a gente acaba, Raquel, isso é experiência, a gente acaba se deixando levar. A gente que nunca teve uma história tão maravilhosa como o famoso conto de fadas, a gente se encanta. E aí é onde a gente percebe que a gente tem fraqueza.
Eu sei que nem todos vão ter esse perfil. Tem homens e mulheres maravilhosos que fazem coisas assim surreais para o seu parceiro, para sua parceira. Mas é característica de uma pessoa narcisista, vamos dizer, esse início do love bomb para ele poder plantar ali a sementinha dele? Com certeza. É aquele início de relação que, nossa, você... Ai, a coisa mais... É natural, né? O início de relação, a gente começa geralmente com a paixão, que é essa necessidade, né, de estar com a pessoa, de estar junto. Mas falando de um relacionamento com essa pessoa, ela vai te, como fala, bombardear mesmo, né? Você vai estar junto com ela, você vai planejar muitas coisas e essa pessoa ela vai se mostrar realmente que é isso, que é a pessoa da sua vida. E lembra, né, que é uma pessoa que, se ele estiver com essa pessoa que tem essa facilidade de entrar até nessa dependência emocional, já teve até outros relacionamentos abusivos e de alguma forma ela vem com essa tendência para uma dependência emocional, para uma próxima relação, ele pega isso fácil e para ele isso é maravilhoso. Aí controla, né? Exatamente. E o que essa pessoa ela tende a fazer nessa relação? Ela vai se afastando das coisas dela. Ela treinava, ela começa a ir menos na academia para fazer as coisas que ela gostava e começa a ver mais essa pessoa ela vai... Lembra a pizza? Ela vai tomando conta das áreas de vida dessa pessoa. A pessoa tá no trabalho, ela e troca e fala. Não que, gente, não é porque tem isso que significa, sim, tá? Sim. Lembrando. Mas, e aquela pessoa que fala, nossa, mas eu nunca me relacionei, nunca fui tão feliz com alguém na minha vida como você. Às vezes vai falar mal da ex, que eu acho que é um outro sinalzinho de... Eu falo, é isso que eu ia falar. Alertinha vermelho aqui. A famosa ex-louca. Né? Eu fui alertada, inclusive, por uma ex, de um ex meu, né? Ela me passou praticamente um relatório dele, vamos dizer assim. Eu quis dar uma chance, porque eu acho que toda pessoa, ela pode mudar. Apesar de eu ouvir dizer que narcisista não muda. Esse é um ponto que eu quero que você me responda depois. Se ele tem tendência a evoluir, caso ele queira, mas se isso tem melhor ou não. Mas... Ele chamou ela de ex, minha ex é louca. E aí eu gravei uma coisa comigo, que é até interessante compartilhar, porque toda vez que eu conheço alguém que fala, mas minha ex é louca, eu falo, é narcisista. É normal isso? Ou é uma coisa que, por eu já ter passado isso, eu me traumatizei, eu passei por depressão, por ansiedade. Ansiedade, eu sofro de ansiedade até hoje. É complicado quando bate a ansiedade. E isso a gente vai arrastando ao longo da vida se a gente não cuidar. É normal a ex-louca? Sim, mas não significa que a ex-louca significa que essa pessoa tem um transtorno de personalidade. Sim. Pode ser uma pessoa com muita imaturidade emocional também. Em algum momento dentro de uma relação, você pode até, às vezes, querer falar alguma coisa sobre o relacionamento, até porque faz parte. Adultos têm relacionamento, isso faz parte da história da pessoa. Eu digo, lembra que às vezes ele tem a tendência de trazer essa pessoa, né? De falar mal, principalmente se a pessoa conhece essa pessoa de alguma forma, de dizer sobre ela. Sim, mas esse é um ponto que pode marcar um pouquinho, sim, o relacionamento com essa pessoa, mas entendendo que não é uma regra. Até falando nisso, né, a imaturidade emocional nos relacionamentos é muito comum, né, trazer esse ponto aqui de eu preciso. Uma coisa, preciso falar mal da outra pessoa para fazer essa pessoa se sentir importante. E é um ponto que a gente observa. E aí tomar um cuidado, sim. Você até falou dessa questão sua do medo, né? Que você já vê falar é narcisista. O que é comum que a gente fala, que a gente usa dentro da terapia, é um termo que chama hipervigilância. Geralmente essas pessoas ficam mais hipervigilantes. Eu fico procurando pessoas com essas características, com esses traços. Pra fugir. Por quê? Porque você fica mais... automaticamente isso te deixa mais ansiosa, em sensação de perigo, que essa sensação é muito comum com pessoas que viveram com esse tipo de relacionamento mais abusivo. Então eu fico
com, né, algumas pessoas desenvolvem até um transtorno de estresse pós-traumático, que a gente fala, depressão. Então, você precisa buscar a ajuda de um profissional. Aquela coisa, eu não quero mais me relacionar, eu realmente sou assim. Entender o seu padrão, por que você, dentro da sua história de vida, fez algum tipo de escolha desse tipo, por que esse tipo de perfil chama a sua atenção. Hoje, por que há uma dificuldade, às vezes, de se relacionar novamente. E lembra, eu fico muito hipervigilante, uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Eu fico buscando evidências para isso. Então, a minha atenção foca muito nisso. Você falou também um outro ponto, que é se essa pessoa buscar ajuda. É uma pessoa que vai ter muita dificuldade de buscar um tratamento. Ou quando ele busca é porque ele recebeu um ultimato ali, olha, o casamento vai acabar, nossa relação, ele quer mostrar. Ele tá manipulando, talvez de alguma forma mostrando, mas às vezes não há engajamento nesse tratamento. Mas existe algumas pessoas que buscam, e aí às vezes entra com uma medicação também para ajudar. Trabalha, inclusive, essa autoestima dessa pessoa, porque às vezes ele também é muito inseguro e ele ganha, né? Ele precisa mostrar de alguma forma que ele tem, nossa, muita segurança, né? Ele precisa falar, tudo acontece com ele, tudo é com ele é muito bom. Então, vai trabalhando esse transtorno de personalidade ou esses traços em terapia. Mas falar para você que é uma certeza, a pessoa tem que querer muito. Acho que qualquer aspecto que a gente fala, né, sobre transtorno, a gente fala que a pessoa ela tem que buscar se engajar ali, entender o quanto que aquilo vai ser importante nas relações para ele, primeiramente. Eu vou até puxar uma pergunta que eu fiz lá atrás, mas a gente conversando acabou se perdendo. Em relação a essas características dos narcisistas, né? Narcisista tem tendência à triangulação. Eu parto do princípio que uma pessoa que trai, gente, desculpa, isso é falta de caráter, né? Eu acho que mais do que simplesmente ser um narcisista, é questão de caráter mesmo, né? Mas é natural do narcisista ter essa triangulação, porque a partir do momento... Eu penso que assim, se eu estiver errado, você me corrija, tá? Eu adoro usar isso daí, porque se eu realmente estiver errado, eu preciso aprender, e eu tô aqui para aprender. Você quer quebrar um narcisista, é você não deixar ele te manipular. A partir do momento que você identifica que ele tá te manipulando e você começa a fugir da manipulação, ele começa a procurar outra pessoa, que eu falo que é outra vítima, para ele procurar jogar esse bombardeio que se satisfaça essa vontade dele, algo que ele esteja procurando, já que aqui não tá tendo resultado. E aí onde ele parte para a triangulação e depois o descarte. É mais ou menos assim o que se passa com o narcisista? Ou não? Ele é um relacionamento muito marcado realmente por essa dificuldade de ter um relacionamento, criar um vínculo saudável com essa pessoa. Óbvio que ele tem essa necessidade de te trazer, né? E ele pega isso de alguma forma, de pegar, trazer, criar que essa relação é importante, a relação mais importante da vida dele. Quando ele sente de alguma forma que você está aqui, já, né, vivendo a vida que é a vida dele, porque isso é muito comum também, a pessoa passa a viver a vida daquela pessoa. Ele é uma pessoa, geralmente, muita dificuldade com críticas. Ele critica muito, mas não ele... gosta de ouvir crítica, de forma nenhuma, muita dificuldade mesmo, né? Essa dificuldade de ter uma comunicação empática. Lembra que é tudo sobre ele, né? E não o outro. Então, isso pode acontecer. A traição, ela vai para várias... assim, eu acho que traição pode ser muitas coisas, assim. Não somente porque a pessoa tem um transtorno de personalidade, pode ser uma pessoa com um problema sério de saúde mental que não trata, que pode levar a esses impulsos realmente da traição. Mas a gente percebe que num relacionamento ali, né, voltando para o que a gente está falando, com uma pessoa com esse traço narcisista, ele pode, né? Ele faz isso e pode buscar uma outra pessoa, porque ali ele vai fazer novamente. E essa pessoa, ela vai se sentindo cada vez pior, até porque geralmente ela tá afastada ali da rede de apoio dela, e ela vê essa pessoa saindo, ela vê essa pessoa fazendo as coisas, vivendo, entende até que às vezes essa pessoa está mentindo, mas por conta desse relacionamento, de alguma forma evoluir com essa pessoa que já pode ter, provavelmente já criou essa dependência ali,
ele consegue fazer e mantendo de alguma maneira, né? Vai, volta, não sei se isso te responde. Cai mais ou menos uma coisa que eu ouvi na internet uma vez, é como se trocasse 90 por 10, você já ouviu essa história? Tem 90% aqui, porque ninguém é 100%, eu não sou 100%, você não é 100%. Então, num relacionamento, ninguém vai ser 100%. Tem 90% aqui, tá faltando 10. Em vez de eu suprir esses 10% de alguma outra forma já dentro da relação, eu busco fora. Aí eu perco os 90, tô com os 10 totalmente infeliz, eu preciso dos outros 90. Aí é um ciclo vicioso. Aquilo vai indo. O narcisista, ele vai sempre nesse mesmo ciclo, não vai? Ele tem essa necessidade de admiração, né, de se sentir superior, então ele vai buscar isso nas relações dele de alguma forma. A gente fala até, né, dentro dos relacionamentos, mas às vezes a gente pode trabalhar com alguém com esse traço também, o que é muito... Então, quanto mais a gente estuda e busca informações de alguma forma segura sobre isso, e a intenção aqui, e a gente volta a falar, não é você também se dar o autodiagnóstico ou diagnosticar, eu ouvi, né, agora aqui, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu namorado, não. Então, se você sente até que tá ali, né, tem alguns traços, vai buscar essa ajuda, porque ou você precisa, né, se você convive com essa pessoa, aquela coisa, né, eu fico mandando a pessoa fazer o tratamento, vai você. Porque às vezes nesse processo você vai entender se você vai sair realmente dessa relação, o que você precisa, quais são os pontos que você vai tomar cuidado para a longo prazo, às vezes, sair dessa relação, porque às vezes o processo não é da noite pro dia. Então é tudo muito intenso, né? É uma relação muito intensa, ela é muito marcada por toda essa intensidade. Não tem, é uma relação mais tranquila, né? Aquela coisa. Então essa pessoa, às vezes ela envolve outras pessoas nessa relação. É complicado. É verdade que todos nós temos traços narcisistas? Depende do que você pode até entender que é um traço narcisista para eu entender. Porque a gente entende, às vezes, assim, que quando falo até de uma autoestima, que é o estimar-se, que é como você se vê, né? Se autoavalia, né? Se autoavalia, e tem muita relação até com a sua autoeficácia, que é muito retirada nesses tipos de relação abusiva, que é o quanto que eu me sinto capaz de realizar coisas. Se eu perco a autonomia, eu vou perdendo isso daqui, né? Essa sensação de autoeficácia. E aí a gente entende que, assim, essa pessoa que prioriza, ela é mais egoísta. Já ouvi falar assim, ela tá sendo muito narcisista porque ela tá se priorizando. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado como a gente usa até, né, a forma de falar, esse aqui, ele é meio bipolar. Esse daqui, ele é narcisista. Porque a gente, às vezes, com isso, não tem a informação correta. E é tão natural a gente falar, né, das pessoas, eu sou bipolar, mas às vezes nem eu sei, não tive um diagnóstico, mas eu sou bipolar. Pronto, já assumi. Aquela coleguinha ali, aquela ali, ela é narcisista. Aí você pergunta, você buscou um profissional? Não, eu vi vários vídeos e me dei esse diagnóstico. É o mal de hoje, né? O mal Isso. A gente fala, né, que sempre tem um lado bom e um ruim das coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muitas informações, a gente pode ter muita desinformação e com isso se acomodar com aquilo também, né? Então, hoje, o fulano é narcisista, minha mãe, eu tenho certeza que ela é narcisista, que meu namorado, meu ex-marido é narcisista, ou que a minha namorada, e que o vizinho, e que o meu chefe. Então eu começo, aquele lá ele é bipolar, aquele ali é TDAH, aquele ali é autista, eu vou fazendo isso. E isso às vezes vem por uma forma muito ruim, né? Porque causa uma desinformação e realmente aquela pessoa às vezes que precisa da ajuda, ela não vai buscar ajuda por conta disso. Então, todo mundo tem alguma coisa, o que eu crio a partir disso? E lembrando que hoje em dia, com a rotina que a gente tem, seja de trabalho, é interessante você ter um auxílio, né, psicológico. As pessoas ainda têm um pouquinho de tabu em cima disso, não tem? Tem. A gente fala de homens ainda têm uma dificuldade maior de buscar. Principalmente a gente percebe quando chega para uma avaliação psiquiátrica. E aí a gente escuta, né, aquela bem... mas eu não sou louco, eu vou tomar medicação para quê? Eu vou ficar viciado. A gente tem
A gente fala, né, dentro da psicologia de psicofobia a respeito desse tratamento, né, mais adequado para a saúde. Se a gente tem um problema no estômago, a gente tá com algum problema em outra área, a gente vai, corre, cuida, toma medicação, busca esse cuidado, até porque a gente tá vivendo um estilo de vida onde é tudo muito louco, né, então as pessoas falam, eu sou muito ansioso, eu já sei, pelo que eu vi, que eu tenho transtorno de ansiedade, aí você vai ver, a pessoa não dorme, a pessoa come super mal, ela não tem uma rotina de atividade física, ela não tem nada. Como que você quer que a pessoa reaja, né? Até, vamos pensar, essa pessoa, às vezes, ela tá até com um relacionamento extremamente abusivo. Ela tá se relacionando aí com uma pessoa com esse traço narcisista. Ela não vai tá bem. E às vezes ela vai chegar até pra tratar, pra falar, eu não sei, eu não tô dormindo bem, eu tô muito ansiosa. Às vezes, trazer aqui essa queixa inicial que eu tô numa relação que eu não consigo sair ou que eu não sinto que eu estou bem. Porque às vezes tem esse tabu. Né? Então, se eu não posso mostrar esse lado, às vezes que não tá bom, de buscar ajuda, ou às vezes eu vou empurrando essa relação que eu sinto já que eu não tô bem, que eu não tô feliz, 10, 20, 30, 40, 50, sim. Tem até uma pesquisadora que ela tem uma pesquisa com mulheres que ficaram viúvas, já idosas, daí ela pergunta, vocês têm vontade de se relacionar? Imagina, né, é uma geração ainda totalmente diferente, de se relacionar, não quero, agora eu tô vivendo a minha vida, isso, então essa a gente percebe... fase que eu tô, eu falo, vou fazer 40 agora em janeiro, nós estamos em 2024, então em 2025 eu faço 40 anos, eu tô nessa fase, porque foi tanta bomba atrás de bomba em relacionamento, apesar que eu não vou dizer que eu vivi momentos bons com quem eu vivi, com exceção desse segundo que foi extremamente traumático, né, meu segundo casamento. O terceiro já foi bom, foi mais tranquilo, a gente se perdeu. O último já percebi que tinha esse traço narcisista, mas foi uma pessoa que me fez muito bem no começo, mas precisava ter um fim de ciclo, porque senão eu ia ficar literalmente dependente emocional, porque eu sinto que às vezes eu tenho essa carência. E aí é onde entra esse ponto. Não tem que ter esse tabu, né? Apesar de eu não ter o tabu de procurar uma profissional, eu entrei nessa etapa. Eu vou fazer 40 anos. Então, hoje, que nem se usou, né, um outro termo lá atrás, mas eu brinco que eu sou seletiva hoje. Sou muito seletiva. Eu observo e eu analiso muito o comportamento das pessoas, principalmente a forma dela conversar comigo. Porque eu falo que quando uma pessoa conversa olhando nos olhos, e eu sou muito assim, às vezes isso intimida, mas eu sou muito de conversar nos olhos. Você pode ver que desde o início eu tô olhando para você fixamente, mas é a minha maneira de ser, porque me passa seriedade, me passa confiança. Se eu percebo que eu tô conversando com alguém, essa pessoa já dispersa o olhar, ou ela não conversa fixo comigo, aí eu já começo a desconfiar. Eu já sinto que eu não posso confiar nessa pessoa. Então, hoje eu me passo a uma etapa onde eu analiso demais, eu avalio demais, eu costumo brincar com situações para ver até onde essa pessoa vai, para saber se de fato eu posso pisar ali, depois dessas experiências que eu tive. Posso estar errada e me fechando para uma oportunidade, como você disse há pouco? Posso, mas é o medo. Como que a gente faz para liberar esse medo? Que eu acredito que é o que você mais deve receber no seu consultório. São pessoas que passaram por esse processo, tiveram esses traumas e desenvolveram, né, ansiedade. E o medo vem junto de se relacionar. Como que eu devo trabalhar isso para eu não me fechar para as oportunidades que a vida reserva? Entender, como eu falei lá no início, as suas crenças sobre relacionamento, porque elas podem, de acordo com as suas vivências, elas foram evoluindo. O que você aprendeu hoje, o que você acredita sobre os relacionamentos. Outro ponto é buscar essa questão mesmo, que é o autoconhecimento, essa autorresponsabilidade, essa autoestima, fortalecer de alguma forma, né? Entender que você passou por tudo isso, mas as pessoas têm, de alguma forma, você pode subir um muro aqui, né? Um mecanismo de defesa total. E esse mecanismo, ele faz total
sentido diante do que você viveu. Mas, ao mesmo tempo, quando você evita, que é a gente chama isso de uma estratégia comportamental para lidar com as coisas difíceis e as suas crenças, o que você acredita sobre relacionamento. Por exemplo, a esquiva, a evitação, a hipervigilância. Isso, de alguma forma, te ajudou em algum momento. Só que hoje, ao mesmo tempo, o que isso te ajuda, mas ao mesmo tempo, o que te distancia? Às vezes você quer viver uma relação saudável. Isso vai te proporcionar uma relação saudável? Não. Porque você subiu esse muro. Você está evitando se mostrar, até viver a vulnerabilidade para viver uma relação. Porque se você também não for vulnerável, você não vive uma relação. Verdade. E aí é trabalhar, né? Não é garantias de 100% que a partir disso, porque você fez uma terapia, você não vai mais ter uma escolha. Até porque, né? Eu sempre falo isso até para os meus pacientes. Eles sabem disso, que você fazer terapia não te torna um alecrim dourado. Porém, você ganha conhecimento sobre as suas emoções, você potencializa as suas escolhas, você ganha uma regulação emocional, então você dá nome às suas emoções, você sabe vivenciar o desconforto, e com isso você vai entender que se você entrou numa relação e essa relação não é aquilo que você espera, você consegue sair, não é mais aquela Tamara lá de anos que entrou, teve toda a dificuldade. Por quê? Porque hoje você construiu um caminho diferente. Então, pensa que todo esse mecanismo, ele tem um ganho. Ou é uma desconstrução aos pouquinhos e entender o tipo de relacionamento que você quer, o que você quer ser primeiro também dentro de uma relação. Lembra que a gente se afasta muito do que é importante pra gente, dos nossos valores dentro de um relacionamento que não tá saudável. Então, primeiro, eu preciso ter muito claro quais são os meus valores, qual é o tipo de pessoa que eu quero ser. Porque se você percebe que tá se perdendo dentro de uma relação também, você perde o básico, a sua essência, não tem como. Gente, é lógico que a gente vai ceder em algo quando a gente está se relacionando, mas você não é só a pessoa que existe dentro de uma relação, você é mais. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Uma via de mão dupla. Raquel, lá no consultório, quais são as perguntas mais comuns que você recebe em relação a isso? Você tem, ao longo de todo esse tempo, recebido relato de pessoas com esse tipo de relacionamento, com pessoas de transtorno de personalidade narcisista? É difícil eu dizer que a pessoa, de fato, ela tá se relacionando com alguém com esse transtorno, até porque, né, geralmente é uma pessoa que não vai buscar ajuda, a gente entende, mas é uma pessoa que ela vai chegar, geralmente muito insegura, com dificuldades de colocar limites, de colocar as vontades dela, porque geralmente, lembra, é uma pessoa que tende a viver a vontade do outro, ela tem dificuldade de fazer coisas sozinha, ela vai perdendo essa autonomia na relação, então é um sinal que a gente vai olhando, né, para isso. Às vezes a pessoa, ela perde até uma questão financeira mesmo, ela vai ali investindo naquela pessoa, ela faz empréstimos, às vezes, já vi isso, tá? Empréstimos, várias coisas. Então, assim... Termina a relação e fica com a conta, né? Exato. É uma pessoa que, às vezes, falando da outra pessoa, às vezes é uma pessoa, porque é mais fácil, porque aqui vai ser mais difícil buscar a terapia. Mas essa pessoa, ela geralmente, ela vem realmente, assim, com uma autoestima muito... sensível, machucada, né? Essa pessoa, ela vem com crenças muito... limitantes. Eu não consigo mais me relacionar, eu fujo de relacionamentos, ou eu saio de um relacionamento, eu já pulo em outro, eu não consigo ficar sozinha. E aí, às vezes, vem muito ansiosa, como eu te falei, já com um transtorno de humor, uma depressão, e a gente vai olhando, né? Desde quando você começou a observar isso, e a gente vai vendo esses precipitantes que a gente fala, vem às vezes de relacionamentos. E a gente diz num contexto, às vezes familiar, e às vezes nessa questão do relacionamento amoroso. E o familiar, às vezes, é muito difícil. Essa pessoa precisa da ajuda, porque às vezes ela não consegue ser independente financeiramente. Às vezes ela convive ainda com esses familiares, como que ela vai poder fazer isso, às vezes um objetivo lá na frente, até criar essa independência emocional para ir morar sozinho em algum momento. Então a gente avalia de várias formas, mas lembrando que essa pessoa vai ter essa dificuldade, geralmente ela busca porque ela
tá tentando encontrar alguma coisa. Ou alguém falou vai ter que buscar terapia, mas ela mesma às vezes não quer estar ali, ela vai usar a gente percebe que a pessoa não vai se engajar. É complicado, gente. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, relacionamento narcisista, tantos outros tipos de relacionamentos tóxicos, é um tema que a gente vai ficar aqui horas conversando. E que você já está convidada, inclusive, a voltar mais vezes para a gente poder, né, explorar outros temas que envolvem esse tipo de relacionamento. Eu queria que você deixasse o pessoal que está em casa uma dica para essas pessoas que a gente falou tanto, não ficarem pensando, né? Ai, meu marido é isso, minha avó é aquilo. Mas, né, para buscarem ajuda, queria que você deixasse essa palavra, a palavra é sua. Eu acredito que assim, você sente, né, quando algo não tá bem, a gente consegue perceber, apesar de você às vezes ter vivido ou ter vindo de um lugar onde o normal às vezes é esse esgotamento emocional, às vezes você planejou viver algo diferente, você sente que às vezes você tá vivendo novamente isso, você pode buscar a ajuda de um profissional se tiver muito difícil. Hoje a gente tem tantas informações boas, ajuda de um profissional, de um psicólogo para fazer terapia, busca leituras também, a leitura pode ajudar muito nesse conhecimento, né, de trazer esse conhecimento para si, de como pode lidar com a situação, buscar fontes de alguma forma que são confiáveis para isso. Mas se você é essa pessoa que convive, está se sentindo, tem como resolver, né? Tem como você buscar ajuda. Acho que é sinalizar alguém que você precisa dessa ajuda. Muitas pessoas, de fato, têm uma dificuldade enorme e às vezes não sabem nem como começar, né? Como que eu posso pedir ajuda. Então, assim, tá percebendo que não tá bem, que não tá legal? Às vezes até as suas noites de sono são por isso, você perde pensando nisso, busca ajuda, eu acho que é o ponto. Hoje a gente tem acesso à terapia de online, presencial, tem o CAPS, a gente tem tanta coisa, mas o importante é buscar essa ajuda. Você atende também presencial ou só online? Depois do nascimento do bebê, eu tô só de forma online. Pretendo voltar, como eu fazia antes, um dia só da semana, mas por enquanto esse ano a gente segue só no online. E para quem quiser conhecer o seu trabalho, para quem quiser agendar uma consulta com você, quais são as redes de contato? Eu tenho o Instagram, né, que é psicóloga Raquel Gomes, tem o TikTok também que tá como... É novo, tô começando lá, aprendendo ainda a mexer. Psicóloga Raquel Gomes. Precisamos liberar aquela sua câmera, hein? Pelo amor de Deus. Por favor, com as caras. E no meu perfil ali do Instagram tem meu WhatsApp, também se precisar mandar mensagem, tirar dúvidas, pode me mandar ali mesmo ou me chamar pelo WhatsApp. Tá, então... Obrigada por você ter aceitado participar. Obrigada. É sempre bom a gente ter essa troca, né? A gente, como eu disse no início, eu e a Raquel, a gente já, todas as terças, nós estamos ao vivo lá no TikTok às 8, né? Isso. Da noite, levando sempre essa temática sobre relacionamentos, enfim. E tem sido muito gostoso. E ter você aqui logo no programa de estreia para falar de um tema que para mim, é muito legal e extremamente informativo, é um prazer. Obrigada, viu? Tá convidada a voltar. Obrigada. E ó, para você que tá aí do outro lado, fica o meu convite para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like e compartilha, porque isso ajuda a entregar ainda mais os nossos conteúdos, tá? Lembrando que a gente voltou agora, primeiro episódio, então a gente precisa engajar esse canal. Então, vamos que eu conto com a sua ajuda. E eu vou deixar aqui uma mensagem. Se você ainda não parou para poder ouvir um pouquinho mais a sua voz interior, ouça, porque muitas vezes é Deus tocando bem no fundo do seu coração uma mensagem que às vezes você não se permite ouvir. E tá lá, às vezes, a receita para você poder dar um passo imensurável, extremamente abençoado na sua vida. Semana que vem a gente tá de volta.